povo de Deus, sétimo dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis capítulo 7, agora vai começar o dilúvio, amém? E nós vamos aprender algo aqui poderoso que vai transformar a nossa vida por completo. Então, se eu fosse você, eu não perdi esse capítulo, amém? Versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Olha que interessante, quantas pessoas tinha na arca? 8 pessoas. Tinha Noé, tinha sua esposa, tinha Cã, Sem e Jafé, seus filhos, e tinha as noras dos seus filhos. Ou melhor, as esposas dos seus filhos, nora de Noé. 8 pessoas foram salvas. Deus destruiu a humanidade e restou apenas 8 pessoas. Mas dessas 8, quem era o único justo? Jó. Jó. Noé, que eu tô lendo Jó na minha leitura particular, aí eu tô confundindo. Mas Noé. Então, a terra foi destruída, só restaram 8 pessoas, mas de 8, apenas uma realmente agradava o Senhor. E a família dele? A família dele foi alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. Assim como ele, também graça e misericórdia. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez na sua casa você é o único que serve a Deus. Talvez na sua casa você é o único temente ao Senhor. Talvez aos olhos de Deus hoje você é o único justo da sua casa. Aleluia! Mas Deus vai alcançar a sua família. Deus vai alcançar o seu cônjuge, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar os filhos dos seus filhos. Só você pode servir a Deus hoje, Noé. Mas eu quero profetizar, e quem tem fé para receber, receba, que tu e toda a tua casa servirá ao Senhor Jesus. Creia em Cristo Jesus e vai ser salvo, você e toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Agora olha que interessante, Jesus lá no Novo Testamento fala assim: os últimos dias, aleluia, serão tão terríveis como não houve dias assim em toda a humanidade. Meu irmão, teve um período que toda a humanidade morreu e só restaram 8 pessoas, e Jesus fala: o fim dos tempos vai ser pior. Já imaginou isso? Você está falando isso para colocar medo? Não, estou falando isso para colocar temor. Sirva a Deus enquanto é tempo. Se firma enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Procurar enquanto está perto. Isaías 55:8. É tempo de se humilhar. É tempo, aleluia, de se render na presença do Deus Altíssimo. Versículo 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de ave, cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui, mais uma vez, Noé obedecendo a Deus na íntegra. Tem gente que está obedecendo a Deus 99%, 99% não serve. Tem que ser tudo como Deus mandou. Amém? E agora Deus está falando, daqui 7 dias vai chover. E vai chover 40 dias e 40 noites. Versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Versículo 7. Noé entrou na arca. Versículo 8. Casais de animais grandes, puros, impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Versículo 10. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Então aqui tem 2 informações interessantes. Versículo 8 e 9, os animais vieram a Noé. Os animais entrarem na arca fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida de Noé e de toda a humanidade. Deus trouxe os animais até Noé, não é que Noé foi até os animais. E isso estava dentro do plano e do propósito que Deus tinha para Noé. Eu quero te dizer que Deus vai te cercar de pessoas
que vão fazer parte do teu propósito. Deus vai trazer pessoas até você que fazem parte do plano dele para a sua vida. Aleluia! Deus vai te cercar de alguém que vai te ajudar a caminhar rumo ao alvo que ele propôs para você. Amém? Mas olha que interessante, no versículo 7 Noé entra na arca, no versículo 10 é que começa a chover. Aleluia! Entrou na arca, ele já é maluco aos olhos do povo. Ele está pregando há mais de 100 anos, ele está construindo uma arca. Gente, eu imagino que não tinha uma nuvem no céu, não tinha um sinal de que ia chover. Sabe quando Elias fala, tem uma pequena nuvem no céu, avisa Acabe que vai chover, aí fizeram aquele louvor lindo, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Ali ainda tinha uma pequena nuvem. Eu acredito que no tempo de Noé não tinha nuvem. Por quê? Cara, se tem alguém há mais de 100 anos falando, Deus falou comigo, vai chover, todo mundo vai morrer, entra na arca, e o céu começa a fechar, e nuvens escuras começam a aparecer, e relâmpagos e raios começam a cair, eu não sei você, mas talvez eu entraria na arca, até mesmo assim, sabe, pra não dar ruim, falar, só pra ficar de consciência limpa, vou entrar na arca, depois eu saio, não tem problema. Ou seja, ninguém entrou, ninguém olhou para o céu e viu o céu se fechando e falou, vai chover muito. Ninguém. Então eu imagino que o céu estava limpo, sem nuvem, céu azulzinho, sol brilhando forte, um sol para cada um, devia estar um calor danado, protetor acabando, todo mundo passando protetor, estava muito quente. Eu imagino dessa forma. E ninguém deu ouvido para ele. Aí, para piorar a situação, ele entra na arca e fica lá dentro por 7 dias. E não cai uma gota do céu. Que fé é essa? Que nível de obediência é essa? Já pensou? Será que você teria a fé de Noé? Será? Porque Noé está lá em Hebreus 11, Heróis da Fé. Será que eu teria a fé de Noé? Prega durante mais de 100 anos uma única coisa, ninguém ouve. Constrói uma arca enorme. Entra na arca, fica lá 7 dias, não cai uma gota do céu. O que será que passou na mente de Noé? Mas em nenhum momento ele sai da arca. Em nenhum momento ele sai. Que fé é essa? A palavra é, faça aquilo que Deus te mandou fazer. Mesmo que não caia uma gota do céu durante dias. Mesmo que você não veja um pequeno sinal daquilo que ele prometeu que vai fazer. Mesmo que aos seus olhos pareça que está tudo dando errado e a promessa de Deus não vai se cumprir. Constrói a arca, faz o que Deus mandou, entra na arca e fica ali, Noé, até que chova. Até que chova. Porque do dia para a noite, do 6º para o 7º dia, começou a chover. E aí, já era tarde demais para quem estava fora, e quem estava dentro fez assim, ó, valeu a pena. Esse dia vai chegar na sua vida. Basta um dia para Deus cumprir o que te prometeu. Basta um dia para Deus mudar a sua história. Basta um dia para tudo fazer sentido. Mas para que esse dia chegue, você precisa estar dentro da arca. Versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher, com suas mulheres, seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os animais que voam, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida, vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. E então o Senhor fechou a porta. Quem fechou a porta? Deus. Lembra que nós relacionamos a arca com o próprio Deus?
só vai ser salvo quem estiver na arca, quem estiver no relacionamento com Deus, mas a questão é que quem fecha a porta é o próprio Deus. Quem fala agora não tem mais tempo é o próprio Deus. Quem fala agora é tarde demais para quem não entrou é o próprio Deus. Nós não estamos no controle de todas as coisas. O controle é dele. Quem abre a porta é ele, quem fecha a porta é ele, e quem nos dá um tempo limitado de decidir a nossa vida é ele. E no momento que ele falar acabou, acabou, meu irmão. Aí ou você tá dentro, ou você tá fora. Ou você tá salvo, ou você tá condenado. Ou você vai herdar a coroa de vida e ouvir: vinde benditos do meu Pai, e entrar no seu reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Venha se alegrar, venha se regozijar, venha viver comigo para todo sempre. Ou você vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que só sabeis fazer o mal, pois eu nunca vos conheci. Ou é céu, ou é inferno. Ou é vida com Noé dentro da arca, ou é morte sem Noé fora da arca. E quem vai fechar a porta é Deus, não é você. Você não está no controle do seu próprio tempo, sabia disso? Você não está no controle do seu próprio tempo. Quem está no controle de tudo é Deus. E aí? Noé sabia que ia entrar na arca. Noé sabia que dali 7 dias ia chover, mas Noé não sabia o horário que Deus ia fechar a porta. Quem estava fora não sabia o horário que Deus ia fechar a porta. Já viu isso? Jesus falando algo parecido? Quanto àquele dia. Ninguém sabe o dia nem a hora, senão somente o Pai. Mas Ele virá. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua noiva, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia e a hora que Jesus voltará. Ah, Vitor, isso é pregado há tanto tempo. É, meu amigo, ninguém sabe o dia e a hora que nós partiremos. Você sabe quando você vai se encontrar com o Senhor? Você sabe quando é o seu último dia de vida na terra? Eu não sei do meu. Acredito que você não saiba do seu. E se for hoje? E se for daqui a alguns minutos? E se for amanhã? Será que estaremos preparados para nos encontrar com o Senhor? Será que quando Deus fechar a porta, nós estaremos prontos para entrarmos no seu reino? É tempo de se humilhar na presença dele. É tempo de se converter dos seus maus caminhos. É tempo de buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Versículo 17. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava. Projeto de Deus não naufraga. Projeto de Deus não afunda. Projeto de Deus flutua sobre a dificuldade. Passa por cima daquilo que está gerando morte para outros. Quem está no projeto de Deus está passando por cima. Para uns é morte, para outros é graça. Para uns é morte, para outros é vida. Para uns é morte, para outros é oportunidade de viver e fazer a diferença. Já era para você estar morto, quem sabe? Só que Deus te manteve vivo para te dar a oportunidade de fazer diferente dessa vez e de fazer a diferença. Até quando você vai reclamar das mesmas coisas? Até quando você vai cair nos mesmos erros? Até quando você vai dar voltas e voltas no mesmo lugar? Até quando você vai viver o mesmo ciclo negativo na sua vida? Deus te manteve com vida até hoje para ver se você faz diferente e faz a diferença, não é? Aproveite a chance que Deus está te dando. Versículo 19, as águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as montanhas debaixo do céu. Todas as montanhas foram cobertas. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra, e toda a humanidade pereceu. Amém? Tá bom até aqui. Para encerrar, nós falamos que a arca é o próprio Deus. Mas aqui na terra, nós temos que ser igreja. Nós temos que ir à igreja, mas mais do que ir à igreja, temos que ser a igreja. Amém? E a verdade é que ser igreja e estar na igreja muitas vezes não é fácil. Muitas vezes
se levantam situações difíceis, circunstâncias complicadas, porque o homem é falho. E ser igreja é se relacionar com o homem, é se relacionar comigo, com você. Eu sou falho, você também, então nem sempre é fácil. Mas fora do ser igreja, porque Cristo é o líder da igreja, é o cabeça da igreja, e ele vem buscar a sua igreja. Eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de placa de denominação, eu estou falando de ser a igreja, ser o corpo de Cristo. É esses que Jesus vem buscar, a sua igreja, que não é fácil ser, mas é preciso ser. Mas fora disso, a morte. Quem não é a igreja não será salvo, não irá morar com o Senhor para sempre. É como a arca primeiro relacionamos a Deus, mas agora vamos relacionar a igreja só para fazer uma analogia aqui você entender. Dentro da arca tem muitos animais. Os animais estão fazendo suas necessidades. Os animais estão urinando. Os animais estão defecando. Imagina o cheiro que não estava daquela madeira encharcada com urina de animal. Imagina o cheiro que não estava com aquela madeira suja de fezes de animal. O cheiro lá dentro estava insuportável. O cheiro lá dentro da arca estava insuportável. Só que lá em cima na arca tinha uma janelinha. E quando Noé tinha coragem de olhar pela janelinha e fazer assim, ó, o cheiro que vinha de fora era de morte. Os animais estavam mortos. Os seres humanos estavam mortos. Aí ele olhava para dentro, o cheiro era ruim. Era de fezes e era de urina. Mas quando ele olhava para fora, o cheiro era pior, era de morte. Tá entendendo o que eu quero dizer? Dentro da arca, no convívio com os filhos de Deus, na igreja, nem sempre é fácil. Às vezes tem cheiro ruim, às vezes tem cheiro de urina, às vezes tem fofoca, às vezes tem inveja, às vezes tem pessoas que se levantam contra outras em busca de cargo e de nome. Às vezes tem pessoas que exploram umas às outras. Nem sempre é fácil, às vezes o cheiro é ruim. Mas não saia dali, porque lá fora, Noé, lá fora o cheiro é pior. Lá fora o cheiro é de morte. Lá fora já não há esperança. Lá fora é o fim da linha. Tá entendendo o que eu quero dizer? Permanecer com Cristo muitas vezes é difícil. Mas fora dele é impossível. Fora dele, a única coisa que vai restar para mim e para você é morte. Então quer viver? Aguenta o cheiro ruim e fica dentro da arca. Amém? Esse é o capítulo 7. Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui amanhã, no capítulo 8.